Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Começando o programa com a bola toda nessa segunda-feira, a última segunda-feira do mês de julho. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, principalmente a Bezinha. Afinal de contas, o Marília entrou em campo, empatou, manteve a liderança e segue para um compromisso difícil no fim de semana diante do Guarulhos. Todas as novidades dessa Bezinha a partir de agora. Ao meu lado, Jorge Luiz, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente vai repercutir muito o empate do MAC na sexta-feira, 1-1 contra o Rio Branco no Bento de Abreu. Nos acréscimos, o Alves Celeste conseguiu o gol de empate e manteve a invencibilidade nessa segunda fase, a invencibilidade do MAC no estádio Bento de Abreu e também o tabu de 26 anos sem perder para o Rio Branco em casa. Então, a gente vai falar bastante dessa partida, temos os melhores momentos, temos entrevistas também para a gente repercutir e é óbvio tudo do que aconteceu nesta quarta divisão no final de semana, né? Até porque alguns jogos já encaminharam a classificação de muitas equipes nesta segunda fase da competição. E a notícia de hoje do Alves Celeste, que a gente também está esperando a qualquer momento, a definição do julgamento dos dois jogadores do Marília, o volante Breno e o atacante, aliás, o volante Micael e o atacante Breno, que haviam sido expulsos no jogo da segunda rodada da segunda fase contra o Guarulhos, depois daquela confusão e tudo mais. Eles teve o julgamento na semana passada que acabou sendo adiado para essa segunda-feira, então fica a expectativa se os dois atletas pegarão aí mais de um jogo de suspensão. Eles foram enquadrados no artigo 257, de 2 a 10 partidas. Não sabemos se o advogado maquiano vai conseguir descaracterizar os artigos de ambos, mas o fato é que não precisou da presença física novamente dos dois atletas e mais o preparador físico do MAC, o Elton Bassi, no julgamento, já que eles prestaram depoimento na segunda-feira passada. Qualquer momento, então, a gente fica aguardando, talvez ainda no programa tenhamos já uma definição. A gente está em contato com a diretoria para ver se tem uma definição em relação ao julgamento, se os jogadores do MAC serão punidos ou não. A gente vai falar desse e outros assuntos no programa de hoje. Maravilha. Enfim, os dois poderão fazer falta, né, Jorge? Demonstraram isso no jogo de sexta-feira, diante do Rio Branco, que na ausência deles o MAC pode ter dificuldades. Eu acho, Ronaldo, que o Micael não fez um grande jogo contra nem o Micael nem o Breno. O Breno acho que até teve uma chance de marcar um gol, depois a gente vai mostrar nos melhores momentos, né? Talvez a jogada mais bonita que o MAC fez em todo o jogo, uma troca de passes, começou na direita e foi parar na esquerda, em que ele finalizou, o goleiro fez uma grande defesa. Mas eu não acho que nenhum dos dois tenha feito um grande jogo, nem Breno, nem o Micael. Mas se for falar em grande jogo, ninguém fez um grande jogo, Jorge. Não, ninguém fez, mas o Micael costuma ser mais participativo. Eu acho que errou alguns passes, também algumas faltas desnecessárias, mas é um grande jogador que é muito importante até mesmo nessa posição de segundo volante, que o MAC tem uma certa carência aí de bons jogadores para fazer essa função de um volante mais passador. O Breno acho que foi razoável, mas assim como todos que vêm atuando nessa posição discretos, ainda ninguém realmente abraçou de vez essa posição, como por exemplo o Eric Bessa na outra ponta do ataque. E tivemos também a volta do Lucas Lima, né, que depois de mais de um mês e meio fora da equipe, depois de uma lesão, entrou no segundo tempo e participou do lance que deu um empate ao MAC, até gerou uma certa polêmica. Os jogadores do Rio Branco reclamaram de uma falta dele no goleiro. Eu revi o lance várias vezes e sinceramente não vi essa falta. Também não vi. Não vi o Lucas Lima. Não falta nenhuma, o goleirão quis, né? Foi fazer mal, uma. Não, ele quis fazer uma cera, ele achou assim: eu vou na bola, o cara vai pular comigo, o juiz vai dar a falta, se eu segurar ela ou não. Né? Então ele foi meio mole, vamos dizer assim, na jogada, e o árbitro não foi na dele, acabou marcando o gol para o MAC. Mas a gente vai falar sobre isso também. Ok. Mandar um abraço aqui, o pessoal já está nos acompanhando aqui, o Júlio César e o Martins Bandeira via Facebook. Aliás, Jorge,
é uma situação, essa questão da falta que você falou, eventual que podia estar acontecendo com o goleiro, e não vi falta em absolutamente nada, mas é o tal negócio. Se a jogada é lá em Americana, o juiz dá na hora, né? Talvez. Talvez não, com certeza, Jorge. Com certeza. Porque, é que eu falo, no primeiro momento eu fiquei na dúvida, né, no lance a olho nu, vamos dizer assim, né? Falei, será que foi falta? Pode ter sido falta. Porque normalmente né? Normalmente mas quando revi algumas vezes por imagens, eu percebi que na verdade o Lucas Lima pulou na bola, ele não fez nenhuma carga com o corpo em cima do goleiro, né, onde habitualmente acontece a falta, a disputa pelo alto, onde muitas vezes o jogador se joga para cima do goleiro para que ele perca o equilíbrio. Isso não aconteceu. Acho que nem houve o contato físico entre os dois. Parece que também nem houve. Então, em meio a isso, o árbitro, que estava muito bem posicionado, não marcou a falta, deixou o lance seguir. O Mac conseguiu um empate ainda nos minutos finais dos acréscimos, que manteve o Albiceleste na liderança do grupo com 8 pontos e tem agora um novo vice-líder, né? O Guarulhos, que de virada ganhou do Joseense lá em São José dos Campos por 3-2, é o novo vice-líder, mas tem ainda Joseense e o próprio Rio Branco com 4 pontos cada. Um grupo que tem o Mac um pouquinho acima, mas outros times aí muito fortes ainda na briga por classificação. Ninguém matematicamente eliminado. Ok, vamos começar falando dessa Bzinha. Vamos lá, Ronaldo. Vamos falar desse grupo 7, Jorge, onde o Fernandópolis bateu o Catanduva por 2-1 e o Vossen perdeu em casa para Itapirense por 3-2, estava ganhando o jogo por 1-0, tomou 3-1, somente aos 36 do segundo tempo fez 3-2, mas não teve como nem buscar o empate, né? Aí a classificação, Fernandópolis e Itapirense 8 pontos, muito bem encaminhados, acho que dificilmente ficarão de fora. Muito difícil. E Catanduva com 3, Vossen com 1. Você fala, o Vossen está eliminado? Não dá para cravar ainda, porque se o Vossen de repente ganha suas 2 últimas partidas e chega a 7 pontos, pode classificar como um dos melhores terceiros colocados. Pode. Então, ninguém está eliminado, mas obviamente o time de Assis ficou numa situação bastante delicada. O próprio Catanduva mesmo, né, que tem 3 pontos, vai ter que ganhar as suas últimas partidas para chegar a 9, e aí sim, com 9 pontos, mesmo em terceiro lugar, vai avançar para a próxima fase, né? Então, um grupo que tem Fernandópolis e Itapirense só esperando para saber o posicionamento para a terceira fase da competição. No grupo 8 tivemos o Independente de Limeira empatando em casa com a Cisense em 0-0. A Francana ressurgiu, vencendo o Bom Andradina por 4-1. Mas você vê, Ronaldo, é um grupo que tem muitos empates, e a Francana, que venceu sua primeira partida, né, em 4 jogos dessa segunda fase, assumiu a vice-liderança com 5 pontos. Você pega a Independente 6, Francana e Andradina 5 e a Cisense 3, quer dizer, todos estão no páreo, até do primeiro ao último. Todos brigam até mesmo pela liderança, né? Porque é um grupo que tem muitos empates. Então, extremamente equilibrado, talvez daí não saia um terceiro colocado, né, pela pontuação bem baixa. Mas ainda não dá para cravar, porque de repente acontecem algumas vitórias aí, os empates cessam nesse grupo aí, nessas 2 últimas rodadas, podemos ter também um terceiro colocado, né? Para quem não sabe, além dos 2 primeiros lugares de cada grupo, vão avançar também os 4 melhores terceiros colocados, por isso que a gente dá essa ênfase também para quem terminar na terceira colocação do grupo. No grupo 9, o Mauá venceu o Amparo por 2-1, também ressurgiu o 15 de Jaú vencendo o Bom Itararé por 3-2. E esses 2 resultados também bolaram demais esse grupo, Ronaldo, porque o Mauá, aliás, o Amparo estava com 7 pontos, se ganhar chegaria a 10, já estava classificado. Sim. Só que o Mauá venceu, e o Amparo segue na liderança com 7, o Mauá tem 6, Itararé e 15 de Jaú com 4. Então também muito embolado, quer dizer, o primeiro tem 7, o último tem 4, quer dizer, 3 pontos, uma rodada de diferença. Um grupo também bastante embolado, e 15 de Jaú, principalmente, que seria o grande favorito desse grupo, tendo grandes dificuldades e vai ter que ir para as 2 próximas rodadas, tendo que pelo menos vencer um jogo e talvez empatar outro para avançar. Olha, Jorge, se vencer apenas um, dificilmente vai conseguir a classificação. Porque daí chegaria a 7, mas se empata um outro jogo, chegaria a 8, classificaria talvez como um dos melhores terceiros, entendeu? É isso que eu digo. Para classificação. Então, se vencer só um, pode ficar fora. Pode. É difícil ainda saber por conta da pontuação também, que envolve outros grupos, já que os terceiros colocados também
vão avançar. Bom, no grupo 10 a gente fala do MAC daqui a pouco. No grupo 11, o Paulista de Jundiaí venceu o União Suzano por 2-0. O União Suzano estava sendo aquele saco de pancada, tomando. E agora, matematicamente, a primeira equipe matematicamente eliminada, o União Suzano. Porque só pode chegar a 6, nem como terceiro colocado. O terceiro é o Catanduva, que tem 7, né? O Catanduvense. E o Catanduvense perdeu em casa para o Tupã por 1-0. Esse time do Tupã, Jorge, só para você ter uma ideia, a folha de pagamento lá gira em torno de 4 a 5 mil reais. Nossa. Olha só. E vai se classificar. Poucos jogadores ganhando 500 reais, outros não ganhando nada. E assim, vai se classificar, porque tem ainda um jogo contra o União Suzano. E a tendência é ganhar, né? O União Suzano é o saco de pancadas. Então, ganhando do União Suzano, chega a 10. Na pior das hipóteses, classifica como o melhor terceiro colocado. Porque é um grupo, Ronaldo, Paulista com 9, Tupã e Catanduvense 7, União Suzano 0. Esses 3 já avançaram. E o Paulista, mas o Paulista está, né, em primeiro lugar, mas teve 2 jogos consecutivos contra o Suzano. Quer dizer, fez o que tinha que fazer e por isso lidera. Agora vai pegar Tupã e Catanduvense para definir quem vai ser primeiro, segundo e terceiro desse grupo. Mas os 3 desta chave estarão classificados por conta do União Suzano não somar nenhum ponto. Quem ressurgiu no grupo 12 foi o José Bonifácio, que bateu a Matonense por 2-1 e foi beneficiado pelo empate de Flamengo 1, São José também 1. O José Bonifácio respirou na competição, né? Também estava na mesma toada do União Suzano, do grupo de cima, quer dizer, 3 jogos, 3 derrotas. Nessa abertura do retorno, venceu a Matonense, jogou em casa e segue viva, né? Porque São José, Flamengo de Guarulhos tem 6 pontos cada, Matonense 5 e José Bonifácio 3, ou seja, só 3 pontos do último para o primeiro colocado. E a exemplo do grupo 7 que a gente destacou lá, Ronaldo, o primeiro que a gente falou, muitos empates também nessa chave, né? Por isso que fica muito difícil de cravar aqui quem vai avançar e quem vai ficar de fora. Até mesmo a questão da terceira colocação geral, né, uma das 4 melhores, fica ameaçada por conta de uma pontuação muito baixa desses clubes. Então, é também uma chave delicada, porque você tem aí 3 times tradicionais, São José, Flamengo de Guarulhos e Matonense, e o Patinho Feio José Bonifácio, que ressurgiu com essa vitória contra a Matonense. Vai ter um fim de semana aí bastante movimentado aí nessa competição, né, Jorge? A penúltima rodada da segunda fase, já no próximo final de semana, e aí sim, já equipes já definindo a sua classificação de forma matemática. Para você ver, Ronaldo, faltam ainda 2 rodadas, mas o equilíbrio é tão grande nessa bezinha que ninguém está garantido ainda matematicamente na segunda fase. Obviamente que você olha o Paulista de Jundiaí com 9 pontos conquistados, é a equipe que mais somou pontos, em 4 jogos, né? Sim. 9 pontos. Ainda assim, não tem matematicamente assegurada a sua classificação. Vai classificar? Vai, mas não tem ainda de forma matemática. O Marília ainda não perdeu, foi a única equipe ao lado do Fernandópolis e da própria Itapirense que ainda não perderam, tem 8 pontos cada, né? E também não estão garantidos na próxima fase. Sem dúvida alguma. O MAC que vai jogar no domingo às 10 da manhã, Jorge? Às 10 da manhã contra o Guarulhos. E, Ronaldo, até depois a gente vai entrar mais nesse assunto mais a fundo, mas até eu conversei com o técnico Ricardo Costa agora à tarde e até ele tocou num ponto bastante interessante. Por conta do julgamento, né, dos 2 jogadores do MAC e os 2 do Guarulhos também. Ele falou assim, olha, Jorge, achei um pouco estranho esse adiamento, né, do julgamento, né? Geralmente não se adia de uma forma como essa porque eles querem as imagens da versão do Guarulhos. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele vai dar 2 jogos de suspensão para cada jogador, a pena mínima, e eles vão ficar suspensos justo no confronto onde vão se enfrentar, para não prejudicar ninguém em relação a outro jogo. Quer dizer, e não ter talvez até um problema maior envolvendo os mesmos jogadores. Exatamente. Né? Então, assim, dá 2 jogos para cada um, eles ficam de fora do confronto entre eles mesmos, então não prejudica ninguém para pegar um outro adversário que talvez venha completo. Talvez, né? A gente vai falar desse assunto e outros no próximo bloco, até porque a gente tem entrevistados também, tem os melhores momentos da partida. Até muita gente falando, poxa, o MAC empatou, era para ter ganhado em casa. Pelo menos a meta estipulada pelo técnico Ricardo Costa foi alcançada. Antes desses 2 jogos contra o Rio Branco, ele queria somar pelo menos 4 pontos. E foi a meta alcançada, 4 pontos, só que a vitória veio fora e o empate acabou ficando em casa.
Lembrando que na próxima rodada, no grupo 7, teremos o Vossa contra o Catanduva e Itapirense diante do Fernandópolis. O Independente joga diante do Andradina e o Acisense diante da Francana. No grupo 9, o Mauá pega o Itararé, o Amparo pega o 15 de Jaú. Olha a situação delicada do 15 de Jaú. No grupo 10 do MAC, Joseense diante do Rio Branco e o Guarulhos contra o MAC. No grupo 11 temos Tupã contra o Paulista de Jundiaí, Catanduvense diante do União Suzano. E no grupo 12, José Bonifácio diante do São José e Amatonense diante do Flamengo de Guarulhos. Só antes de irmos para o intervalo comercial, mandar os abraços aqui para o nosso amigo de imprensa, Tiago Giroldo, grande Tiago nos acompanhando, o Wilson Miranda, também o Guilherme Gonçalves Michele. Obrigado a todos pela audiência. Intervalo comercial, na volta mais Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Mandar um abraço para o Thiago Giroldo, que está nos acompanhando. Obrigado, Thiagão. E o Vinícius Ferreira também, Jorge. Jogador da equipe Sub-20 do MAC, que estreia, Maquinho, que estreia neste final de semana, agora no sábado, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, contra a Santa Cruzense, no Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, que é formado apenas pelos times que disputam a Bzinha no profissional, né? Então o MAC é uma das 30 agremiações que irão participar, está num grupo com Elo Esporte, que é o atual vice-campeão dessa categoria. Aí vai dar... O Elo Esporte, Santa Cruzense, 15 de Jaú e o Assisense. São 5 equipes, todas jogam entre si em turno e retorno, e aí os 2 primeiros colocados avançam diretamente, mas os melhores terceiros colocados já para a fase de oitavas de final. Mas ao longo da semana a gente vai falar do Sub-20 maquiano, e vai inclusive com entrevistas trazer muitas informações desse elenco, já que alguns dos atletas treinam com o profissional também. Mas vamos falar do jogo de sexta-feira, do empate 1-1, MAC e Rio Branco, no Bento de Abreu. Podemos colocar os melhores momentos aí já, Caio? Os melhores momentos da partida, né? Sem o áudio para a gente comentando. Aí o Rio Branco, uma das poucas oportunidades. Aí, esse é um chute de fora da área, né? O Rio Branco teve muitas dificuldades de entrar na área maquiana. Aí já é o primeiro lance maquiano, né? O toque do João Férez para o Ícaro, e aí esse gol perdido, né? Pelo Breno, né? Uma boa tabela. O Breno acabou ficando nas mãos do goleiro. Aí um cruzamento do Prachedes na área também, que o goleiro Alan fez a defesa. Aí mais outra oportunidade, aí foi uma falta, obviamente, uma falta do Breno, foi no corpo, aí não tem nem o que discutir, falta mesmo, bem anulado o gol pela arbitragem. A gente vê de novo aí, ó, ele vai na direção do corpo do atleta do Rio Branco, no ar ainda, e aí a bola sobra para o Mikael, ele faz o gol, mas bem anulado. E aí o gol do Rio Branco, numa das raras chances no primeiro tempo, olha aí, uma jogada pela direita, o Alan, o camisa 9 do Rio Branco fez essa jogada, deixou o Prachedes no chão, e aí o Filipinho fez esse bonito gol. O Lucas Duni fez a jogada ali pela direita, deixou o Prachedes no chão, e o Filipinho, da entrada da área, nada a fazer para o goleiro Geilson. Isso, 41 minutos do primeiro tempo. E o Prachedes está procurando jogador até agora. Aí já imagens da etapa final, o MAC criou algumas, foi menos até do que no primeiro tempo. No primeiro tempo o MAC teve mais chance aí. Aí o gol, já nos acréscimos, o lançamento na área do Prachedes, essa disputa do Lucas Lima com o goleiro pelo alto, a bola sobrou para o Gutierrez, e o Gutierrez acabou marcando de cabeça. A gente vai ver daqui a pouco, ver de novo o lance, Ronaldo. A princípio eu achei que havia sido falta, mas vendo as imagens, dá a impressão de que nem houve o contato do Lucas Lima com o goleiro. O goleiro realmente subiu já na certeza de que o árbitro marcaria falta. E o árbitro não marcou. Podemos mostrar os lances repetidos, Caio, enquanto a gente comenta sobre a partida. Eu acho que um primeiro tempo do MAC muito bom, com chances reais criadas, e o que eu venho falando aqui já há algum tempo, tecnicamente o MAC é melhor que o Rio Branco, apesar do Rio Branco ter tido aí 6 mudanças, algumas por conta de lesão, outras por cartão. O Rio Branco veio dentro da sua proposta, é um time que tem um aproveitamento muito bom fora de casa do que propriamente como mandante. Antes de enfrentar o MAC, em 7 jogos tinha 5 vitórias e 2 derrotas. Então é um time que sabe se defender muito bem, como se defendeu contra o MAC, e explorar o contragolpe foi uma das maneiras foi a maneira que acabou marcando o gol, né? Então o MAC teve as suas dificuldades, mas criou oportunidades boas no primeiro tempo, pecou. Eu acho que não vou nem dizer que pecou tanto na finalização, também méritos do goleiro, que fez boas defesas. Aí tomou esse gol que a gente vai vendo, né, o dos 41, aí é normal que voltasse do intervalo um pouco mais pressionado, teve mais posse de bola, mas não teve tantas chances reais. Então, aí é que é a minha preocupação, Jorge, porque o time, sabendo que precisava buscar o empate e talvez a virada, e não criou tanto igual criou quando estava 0-0 o jogo. O nervosismo, independente do time se é mais experiente ou não, ele acaba ele entrando em campo mais tenso, vamos dizer assim. Você sabe que não podia perder em casa. Eu acho que o resultado desastroso seria uma derrota. O empate não era ruim. A derrota sim seria desastrosa não, mas deixaria uma situação muito embolada no grupo, porque se tivesse acontecido a derrota, Ronaldo, o Rio Branco estaria com 6 pontos, o MAC 7 e o Guarulhos também 6, ficaria MAC 7, Guarulhos 6, Rio Branco 6 e o Joseense com 4, deixaria muito embolado, até mesmo em termos de classificação. Marília ia precisar pelo menos ter obrigação de vencer um dos jogos desses 2 que restam para garantir pelo menos a classificação em segundo lugar, né? Então, pode já tirar as imagens aí também, Nicolas,
É o seguinte, eu vejo o MAC, quando joga em casa, com uma postura diferente do que joga fora de casa. Fora ele tem atuado melhor, não sei o porquê, até agora não consegui detectar o problema que há, né? Parece que talvez a presença do torcedor inibe um pouco. Por falar em torcedor, errei por 56 torcedores, porque eu falei que ia dar 1.500 pessoas, né, Jorge? Você viu como matei em cima, hein? 1.555, você errou por 5. Por 55. 55. 55. Uhum. Só errei o placar, que falei que ia ser 2-0, né? Eu falei que ia ser 1-0. Bom, Ronaldo, em relação a essa questão de você falar do time estar jogando melhor fora do que tem em casa, eu não vou dizer que eu tenho uma explicação, mas eu vou dizer o que eu acho. É natural que você jogue melhor fora do que em casa pelo fato do adversário. Tecnicamente, o MAC, por enquanto... O adversário tem que sair um pouco mais. Tem que sair. Jogando em casa tem que sair um pouco mais. O Rio Branco... Aí dá o espaço. Dá o espaço, exatamente. Você tem um jogo mais aberto. Quando o MAC joga no Bento de Abreu, todo mundo sabe que a responsabilidade é do Marília. E num campeonato em que até agora eu não vi nenhuma equipe tecnicamente igual ou superior ao MAC, é natural que fora de casa, todo mundo marcando atrás da linha da bola e saindo contra-ataque. E dentro de casa, para você ter uma noção, o jogo lá em Americana, o MAC dominou a partida. Isso mesmo antes do Rio Branco marcar o primeiro gol. O MAC já tinha o controle do jogo. E não era só tendo mais posse de bola, não. Era criando oportunidades. Então, na verdade, Ronaldo, na minha visão, o MAC joga da mesma maneira dentro e fora de casa. Obviamente que existem as circunstâncias do jogo. Se você já toma um gol muito cedo, né? Dentro ou fora de casa, as reações são diferentes também, porque se você perde um jogo fora de casa, é ruim, mas ele, de certa maneira, você buscou o que muitas vezes seria inevitável você perder fora, ainda mais com uma camisa como a do Rio Branco. Agora, você sair perdendo em casa para o Rio Branco, já tem um outro tipo de pressão. Você está jogando em casa, você não pode perder em casa, né? Seja para quem for. Então, a pressão é diferente, mas vejo... Pode até ser que o MAC jogue melhor fora de casa, mas eu acho que a postura é a mesma como mandante ou como visitante. Eu acho que o importante de tudo, pelo menos na minha visão, é de que o MAC nessa segunda fase fez bons jogos. Talvez não os 90 minutos, mas pelo menos 45 ou um pouco mais. Contra o Rio Branco no último jogo, fez um primeiro tempo muito bom até o gol sofrido, aos 41. Estava jogando demais, criou pelo menos 3 boas chances de gol. Mas aí um contra-ataque, a gente sabe como é que é o futebol, né? A gente já fala aqui várias vezes. Nem sempre a equipe melhor tecnicamente vence os jogos, porque numa bola que você escapada, uma bola parada, faz 1-0, fecha todo mundo lá atrás e segura o jogo, amarra. Então essa é a questão do futebol hoje, por isso que a gente tem essas dificuldades no mata-mata, não só quando a gente fala de Libertadores, mas Copa do Brasil, Copa do Mundo, de muitas vezes times que têm pouca expressão ou são muito fracos tecnicamente, conseguem bons resultados no mata-mata, por conta disso. No mata-mata você tem 1 ou 2 jogos para você se segurar, não tomar gol para você levar para os pênaltis, e nos pênaltis você tem a vantagem de jogar de igual para igual com qualquer um. Aí já não tem melhor batedor, já não tem melhor goleiro, aí coloca tudo numa condição igual. Então, é isso que eu vejo. Eu acho que o MAC, por isso que eu volto a dizer, na fase de grupos, o MAC não vai sofrer sustos. Pode perder um jogo aqui, empatar um em casa, pode ter um resultado aqui ou ali ruim, mas dificilmente o MAC vai jogar 2 partidas ruins, né? Então eu acho que isso é o mais importante de tudo. O MAC tem a consciência de que é melhor tecnicamente que até agora os rivais que enfrentou, mas sabe muito bem que ser melhor tecnicamente não lhe dá garantia de vitórias. Então, aí é que mora o perigo, Jorge. De repente, não faz um jogo legal fora, e vem aqui pressionado, e vai ter esse ferrolho realmente ali atrás, 2 linhas de 4 ali, pelo menos. E como que faz? Então tem que buscar uma alternativa para poder sair disso. A crítica que eu faço em relação ao jogo do MAC contra o Rio Branco é que o MAC, não sei se você percebeu, Ronaldo, teve muitos escanteios a seu favor para cruzar na área. Eu não vi o MAC aproveitando nenhuma jogada para pelo menos alguém cabecear para o gol e o goleiro fazer uma defesa. Então essa é uma crítica. E aí eu falo para você, mas o time não treina a bola parada? Treina a bola parada. Tanto que um dos treinamentos, o Ricardo, durante a semana, ele fecha 2 treinos. O Coletiva Pronto, que geralmente ele por exemplo, se o jogo é na sexta, como aconteceu, o Coletiva Pronto ele não faz na quinta, Ronaldo, ele faz na quarta. Fechado.
Na quinta, para não desgastar tanto os jogadores, ele faz o treino com a bola parada. Então, é treinado tanto a jogada ofensiva quanto a defensiva na bola parada, como todos os times também fazem. Mas, obviamente, que na hora do jogo, a situação de jogo ela é muito diferente, né, de um treinamento, e o MAC não está conseguindo, não aproveitou. Por exemplo, nesse jogo não aproveitou. Lá em Americana, teve mais sucesso na bola parada. Então, é isso que acontece. Quando a gente fala na hora que o MAC entrar no mata-mata, e que eu não tenho dúvidas de que o MAC vai se classificar pelo menos para as quartas de final, é isso. De repente você faz um jogo contra um time, por exemplo, não vou colocar nem um clube tradicional. Por exemplo, nas quartas de final, Ronaldo, o MAC pega o Catanduva, que não é uma equipe tradicional. A Catanduvense o Catanduva não é. Ou a Itapirense, vamos lá, o MAC pega a Itapirense. Primeiro jogo lá em Itapira, segundo em Marília. Vai lá em Itapira, num campo acanhado, dificuldade de gramado e tudo mais, perde de 1-0. Resultado simples, 1-0, que não é nada absurdo. De repente chega aqui no Bento de Abreu e tem as dificuldades para marcar. Pega um adversário fechado, você chuta 1, 2, 3 a gol, o goleiro defende, ou você chuta 1, 2 vezes, o atacante finaliza mal, aí gera o nervosismo, acaba 0-0 o jogo, você está eliminado. É isso, né? Então, tem coisas que não dá para você controlar. Eu acho que o que dá para você fazer é tentar aperfeiçoar certas situações. Se estamos errando na finalização, treina um pouco a mais finalização do que de costume. Se a bola parada não está funcionando, treina um pouco a mais. E isso está sendo feito. O próprio técnico Ricardo, eu converso com ele após os jogos, conversei agora à tarde, ele entende muito bem as necessidades da equipe, né? Ele é um técnico que entende, não é aquele treinador que fala, não, olha, a gente jogou bem e tudo mais, não, a gente tinha que ganhar de uns 4-5-0, sabe muito bem que o futebol não é assim. E o MAC, apesar de ser uma equipe que tem uma regularidade muito grande, se eu não me engano é a 15ª partida do MAC na Bezinha, apenas uma derrota, que foi aquela para o Itararé fora de casa. Você pega um time que, tirando o jogo aquele fatídico contra o Elo Sport, aquele 10-1, que é algo anormal para o futebol, o MAC, Ronaldo, em todas as vitórias que teve até agora, se eu não me engano são 9 vitórias no total desses 15 jogos, só uma vez o MAC venceu por mais de um gol de diferença, que foi contra o Vossen na estreia por 3-1 lá em Assis. No mais, todas as vitórias do MAC por um gol de diferença. Então, é um time bom, tem qualidade, poderia fazer mais gols em mais jogos, mas tem também as suas dificuldades na finalização. É um time que cria, principalmente na segunda fase. Na primeira não, primeira fase eu acho que o time deixou muito a desejar tecnicamente. Mas nessa segunda fase é um time que cria oportunidades, claro que não joga bem os 90 minutos. Alguns períodos, como contra o Rio Branco, como eu falei, jogou 40 minutos muito bem, faltou o gol. E aí tomou o gol, desesperou, o nervosismo impera um pouco mais, naquele lance que o cara tem que arriscar, ele prefere tocar de lado, e aí é normal, vem o nervosismo. Mas, no geral, o MAC tem jogado bem, não de forma excepcional, mas tem jogado muito bem do que se espera para um time que teve o investimento que teve, né, e de uma camisa tão forte como é nessa divisão. Tá certo. O Aloysio Souza está perguntando aqui, Jorge, se a gente sabe o motivo do Souza, o xará dele, não ter sido... Sim, conversei com o técnico sobre isso, né? Até falei, olha, Ricardo, eu vou te perguntar isso até por conta da gente ter os telespectadores que acompanham nós até mesmo nas redes sociais, e na sexta-feira, quando a gente informou que o Lucas Souza não havia sido nem relacionado, houve, né, alguns questionamentos por parte do Facebook e de algumas pessoas. E eu pedi então que ele me explicasse, né, falasse o porquê do Lucas Souza. Ele disse que foi meramente por opção técnica. Ele falou, olha, o Lucas Lima voltou de lesão, o Lucas Lima é o meu centroavante, ficou na vaga do João Férez. Ele falou, o Denner tem entrado muito bem no segundo tempo dos jogos, isso é verdade, um jogador que tem muita velocidade pelos lados, não tem muitas vezes controle de bola, peca em algumas vezes, né, corre demais, às vezes passa do campo até, mas é um jogador que tem uma característica interessante de muita velocidade pelos lados. E a opção dele, talvez, que pudesse atuar na vaga com o Lucas Souza é o PH, que chegou recentemente. Aí foi mais mesmo uma questão de opção, porque tanto o PH quanto o Lucas Souza e o Lucas Lima, eles fazem duas funções. Eles fazem o lado do campo e fazem também a função de centroavante, os três. Então você tem 3 jogadores versáteis nesse sentido. E aí foi mais por uma questão de opção, ele deixar o Lucas Souza de fora. Ele falou, meramente opção, não teve nada pessoal, não teve nada extra-campo, foi apenas pessoal, né? E a gente respeita. O Martins Bandeira está falando assim, ó, ele vai falar que é a opção do técnico, é o que você respondeu aqui.
Aí ele acrescentou lá embaixo, sabemos que não é isso. Eu não sei. Se você souber, Martins, pode falar. Eu, sinceramente, não sei. Se tem outro tipo de opção, eu não percebo, até porque o Lucas Souza está lá à tarde, nos treinamentos está rindo, né? Eu passei lá na hora que eles foram, se divertindo com os companheiros. Não sei se tem algum outro tipo de problema. Eu, sinceramente, não vi. Pode estar acontecendo, mas pelo menos a gente não tem informação sobre isso. Um abraço para o Hélio Fernandes, que também está nos acompanhando, Jorge. Estamos se encaminhando já para o intervalo comercial, né? Antes vou mandar um abraço aqui para o Moisés Amarinçá, lá de São Paulo, nos acompanhando. Obrigado, Moisés. O Gesser Rodrigues também conosco, o Alexandre Lopes e o Di Modenese, além do Gilmar Mirandinha Fernandes. Está dizendo aqui, boa noite, o MAC está com dificuldades de sair jogando. Os meias de ligação, volante... Com os meias de ligação, com o volante, com o meia direito, com o meia esquerdo, quer dizer, está corneteando aqui. Eu acho que o Ícaro, por exemplo, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo ficou apagado. E como eu disse, o Mikael, que é um cara que tem uma bola longa, um passe longo, muito bem apurado, também eu acho que deixou um pouco a desejar. Concordo com você, Mirandinha, mas eu acho que a dificuldade maior foi depois do gol sofrido. Eu acho que daí em diante o time teve dificuldades mesmo na criação, até por a pressão do resultado estar perdendo por 1-0. Mas até os 40 minutos, eu pelo menos considero que o time fez um bom jogo. Depois do intervalo comercial, mais Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. São
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos continuar falando da Bezinha e do Marília Atlético Clube e essas novidades do Alves Celeste, Jorge. Vamos já começar com os entrevistados então, Ronaldo. Primeiro, o autor do gol do Marília, aos 47 minutos do segundo tempo, o zagueiro Gutierrez. Primeiro gol dele com a camisa do Marília, ele que em outras oportunidades quase marcou lá em Itararé, marcou também quase contra o Vossen. É um zagueiro, mas que tem um certo faro para finalização. Enfim, veio o primeiro gol dele com a camisa do Marília, um gol muito importante porque deu um empate ao MAC, manteve a invencibilidade do Alves Celeste no Bento de Abreu nessa Bezinha. Agora são 7 jogos em casa, com 3 vitórias e 4 empates, e manteve também o tabu de 26 anos contra o Rio Branco de não perder jogando no Bento de Abreu. Então é o Gutierrez, nosso primeiro entrevistado, e ele fala sobre esse gol marcado. Boa noite, Gutierrez. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Então, assim como você falou, a gente tinha um objetivo de somar 4 pontos em cima do Rio Branco, e também não queríamos perder dentro de casa, né, que estávamos invictos, ainda estamos. Fico muito feliz de ter feito o gol, como eu já falei com você em outras oportunidades. Estava chegando, o goleiro estava fazendo milagre em algumas finalizações minhas. Fui feliz, a bola sobrou ali no finalzinho, fiz o gol, fui feliz, mas o importante mesmo foi bater essa meta, né, dos 4 pontos contra o Rio Branco e continuar invicto aqui dentro de casa. Muito se falou que houve falta do Lucas Lima em cima do goleiro, você estava próximo do lance, você acha que houve alguma coisa mesmo? Mas enfim, independente do que foi, você marcou, né? Então, na hora, como eu conheço o Lucas Lima, eu sei que ele sobe bem de cabeça, na hora que passou pela minha cabeça foi que ele ia brigar ali com o goleiro, se sobrasse eu podia fazer o gol, aí depois a gente ia ver o que o juiz ia dar, né? Aí eu olhei pro juiz, vi o juiz apontando o centro de campo, vi que ele não deu falta, depois eu vi o vídeo. No vídeo, pra ser sincero, eu acho que não foi falta, vendo o vídeo que eu vi depois. E essa liderança do Marília, né, mesmo com o empate, 8 pontos conquistados, o Guarulhos agora é o vice-líder, tem 6 na competição, Rio Branco e Joseense 4, a classificação cada vez mais próximas, e já pode vir na próxima rodada lá em Guarulhos, né, o Gutierrez? Sim, cada vez mais próxima, mas o nosso objetivo também é classificar em primeiro, né? Que a gente sabe da qualidade do nosso time, sabe da tradição que tem o Marília e sabemos que temos a obrigação de fazer uma boa segunda fase e chegar com moral na terceira fase. Tá aí o Gutierrez, que está sabendo aproveitar muito bem, por sinal, aí, a ausência do zagueiro maquiano, que acabou quebrando um dos dedos da mão, né, Jorge? O Rafael, que desfalca já o time pela terceira rodada consecutiva, né? Ele se machucou pela segunda rodada consecutiva, desfalcou o time depois do jogo contra o Guarulhos, que o MAC venceu por 1-0, né? Teve uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, ainda está com o braço esquerdo engessado, tem aí pelo menos mais 12 a 13 dias com esse gesso. Até no caso da volta do Rafael não vai ser tão demorado, porque assim que tirar aquela proteção, né? Aquele gesso, ele já vai estar à disposição, porque ele vem trabalhando fisicamente, claro que um trabalho um pouco específico, por conta de ele estar com gesso na mão, né, Ronaldo? Você sabe que futebol é contato, às vezes você vai estar, não, mas não tem problema, né? Ele pode correr, ele pode pular, mas de repente sobra um braço aí com gesso na cara de alguém, já viu, né, Ronaldo? Então, até por precaução, então ele faz um trabalho mais específico, mas é uma questão de tempo, assim que tirar a tala, né, o gesso da mão, mais aí como eu disse, né, de 10 a 13 dias, aí o Rafael volta a ficar à disposição, só não sei se já volta a titularidade, porque tudo bem, você pode até dizer, mas o MAC nesses 2 jogos tomou um gol em cada jogo, né? Mas eu acho que independente disso, a dupla de zaga, Gutierrez e Brunão, ou Brunão e Rafael, acho que ela está muito bem, até porque eu acho que, já falo na minha visão, o MAC ainda não pegou nenhuma grande equipe que testasse de fato, não só o poder defensivo do MAC, mas a marcação maquiana. Então acho que está muito bem representada essa dupla também. Tecnicamente eu acho que o Gutierrez é o melhor deles mesmo. Os zagueiros têm mais recursos a apresentar. Se você que acompanha o dia a dia do MAC está falando isso, eu vou assinar embaixo, Jorge, não vou nem questionar. Não, eu acho que mais até do que dos treinos, Ronaldo, porque assim, eu deixo bem claro para o nosso amigo telespectador, né? A gente acompanha, estou quase todo dia nos treinos do MAC, mas você acompanhar o trabalho é outra história, até porque você vê treino de finalização, ou vê aquele treino, né, de campo reduzido, né, onde os jogadores ficam com um trabalho mais segmentado, não dá para você ter muita noção se o cara é bom ou não. Você consegue mesmo ter uma noção exata
de se o jogador tem potencial, realmente é bom ou não, nos treinamentos, aquele trabalho mais tático que envolve já uma situação mais real de jogo, um coletivo. E esses tipos de treinamento, Ronaldo, eles são realizados, né, com portões fechados. Então fica um pouco difícil você realmente analisar um atleta pelos treinos que ele vem fazendo. Então eu me baseio mais na questão dos jogos mesmo. Eu acho que o jogo é onde realmente você pode ter uma noção mais próxima de sentir se o atleta é bom ou não. E eu acho que pelos jogos mesmo, o Gutierrez mostrou que individualmente tem uma boa saída de bola, é um jogador que vai muito bem pelo alto, finaliza muito bem, então ele tem alguns recursos a mais do que, por exemplo, na minha visão, do que o Brunão e do que o Rafael. Mas eu acho que independente de quem joga desses três, ainda também não vi o Guilherme Café, para saber se tem um outro jogador também que foi vice-campeão da Bezinha do ano passado com o Comercial, também ainda não teve nenhum jogo para ele poder atuar, né? Ele hoje vem sendo o primeiro suplente na zaga pela ausência do Rafael. Então hoje, pelo menos, o que eu vejo dos jogos é que o Gutierrez é o melhor tecnicamente, o que não significa que talvez seja ele mais outro na defesa. Às vezes a dupla de zaga casa bem de uma outra maneira. Precisa ser casamento. Exatamente. Então, mas que o Gutierrez é muito bom individualmente, assim, para a divisão, eu considero sim. E por falar em casamento de zaga, Jorge, que está me surpreendendo é o Brunão, né? Porque a última vez que a gente tinha acompanhado o Brunão mais de perto aqui, ele ainda estava mais nas equipes de base, começando e tal. Era um jogador mais tipo Renatão, os mais antigos. E Rubão, né? E Rubão. Agora não, ele está mostrando até certa qualidade aí nessa defesa do Marília. Eu acho que o Brunão ainda é bem estilo zagueiro, como o pessoal usa no termo de hoje, né? Raiz, né? Muito marcador, muito pegador. Eu acho que ele é um bom jogador, vai muito bem pelo alto. Ele me lembra muito o Gum, o Brunão. Ele vai muito bem pelo alto, tem uma boa impulsão. Fisicamente ele é muito forte, né? Ele é um jogador que não é tão rápido, e não é tão rápido por baixo, né? Mas é sim um zagueiro que compõe muito bem uma dupla com um cara mais técnico. Sim. Eu já falei aqui, às vezes você tem uma dupla de dois zagueiros muito técnicos ou dois zagueiros muito zagueiros mesmo, eu acho que não funciona. Né? Não funciona. Eu acho que você tem que encontrar a mescla ideal. Eu acho que o Brunão, é o casamento que a gente está falando. Eu acho que o Brunão tem sim suas qualidades. E, aliás, é o único jogador do MAC, o único jogador que atuou as 15 partidas e os 90 minutos de cada partida. O jogador que mais atuou nessa Bezinha com a camisa. E acho que só tomou um amarelo até agora. Só tem um amarelo. Em 15 jogos. Então, obviamente, que numa zaga tão sólida como é a do MAC, tomando poucos gols, deve ter sido o 8º gol do MAC em 15 jogos. Uma média muito boa, por sinal. Então, obviamente que o Brunão tem seus méritos. E a primeira vez na carreira também profissional, Ronaldo, que ele tem uma sequência como essa. Nenhum outro lugar o Brunão teve uma sequência de tantos jogos assim como está tendo agora. E às vezes precisava disso, justamente disso, né, Jorge? Uma sequência de jogos para mostrar. E eu não tenho dúvidas, Ronaldo, de que independente do que aconteça com o MAC daqui para frente nessa Bezinha, o Brunão vai estar empregado o ano que vem para jogar pelo menos uma Série A3 ou uma Série A2. Né? Porque o MAC, querendo ou não, é um time que tem uma visibilidade maior do que os outros nessa quarta divisão, até pela falta de competições sendo disputadas. Você só tem Copa Paulista e as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, você não tem todos os estaduais pela frente. Então a Bezinha, e se tratando de estado de São Paulo, ela acaba sendo mais seletiva, ainda mais numa competição onde você já peneira um pouco mais as equipes, né? Começou com 41, hoje já estamos com 24, quer dizer, então você seleciona um pouco melhor, e essa seleção faz com que observadores, times que vão jogar os estaduais do ano que vem já observem mais a fundo algumas dessas agremiações, e o MAC obviamente é uma delas. Mandar um abraço aqui para o Cido Brandão. É só o Corinthians ganhar, Jorge, que o Cido aparece. Eu não sei se é coincidência, né, Cido? Um abraço para você, estou com saudade do Cidão. O Moisés Amarins está mandando um abraço para a gente e para o Thiago Giroldo aqui também. A Cláudia Aparecida está nos acompanhando, um beijão a Cláudia. A dona Marli Zílio, grande Marli, hein? O Hélio Santiago está falando audiência, ótima semana a todos. Obrigado, Elião. Bruno Melo também nos acompanhando, o Wilson Antônio, lá do Morro da Fumaça, lá de Santa Catarina. O Wilson Antônio está dizendo aqui, boa noite, Jorge e Ronaldo. O defeito do MAC é que perde muitos gols. Também, perde, mas... perde porque cria, né? Exatamente, eu acho que o mais importante é isso. Obviamente que poderia converter mais as suas finalizações. Mas eu acho que
o primeiro passo foi dado, criar oportunidades, e aí com o tempo você vai aperfeiçoando a finalização. O Moisés Amarim está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge Ronaldo. O MAC é um time tecnicamente muito bom, porém os adversários são bons também. O diferencial é que o Ricardiola Costa. Vamos subir se Deus quiser. Realmente, o Ricardo é um técnico que os próprios trabalhos últimos dele na Bezinha comprovam, é um dos grandes treinadores dessa divisão. 2016 foi campeão com a Portuguesa Santista, 2017 vice com o São Bernardo e o ano passado foi semifinalista com o São José. Obviamente que os times em que ele comanda sempre brigam pelo título e pelo acesso. Obrigado aqui pela audiência. Nosso próximo entrevistado, Ronaldo, é o atacante Lucas Lima, que depois de um mês e meio... Bem por sinal, né, Jorge? Não teve tanta chance. Mas eu achei que ele podia sentir, ficar mais preso, alguma coisa nesse sentido. E engraçado, ele não atuou, deve ter entrado nos 15, 20 minutos do segundo tempo. Ele não teve nenhuma grande finalização, mas participou da jogada do gol. E ele teve um momento que ele roubou uma bola no campo ofensivo, que é uma grande característica do Lucas Lima. Por isso que eu gosto muito desse atacante, o Ronaldo, ele é muito completo. Lucas Lima, ele pode jogar de lado, pode jogar de centroavante, ele cabeceia muito bem, ele tem boa estatura, se impõe fisicamente, se movimenta e rouba a bola do adversário, ele pressiona muito. Foi uma das jogadas que ele poderia ter desacreditado no gol do MAC. Deu um balãozão para a área, a bola estava mais para o goleiro, ele foi lá, disputou e fez com que a bola sobrasse para o Gutierrez. Então, eu particularmente gosto, acho que é o melhor atacante que o MAC tem, mais completo, vamos dizer assim, que o MAC tem no elenco, e acredito que, talvez não contra o Guarulhos, mas já contra o Joseense, eu acho que o Lucas Lima vai retomar o posto titular, pelo menos é um palpite que eu tenho. Então vamos ouvir aí o jogador maquiano que voltou a jogar depois de um mês e meio, recuperação no tornozelo direito. Boa noite, Lucas Lima. Boa noite, feliz pela volta, acho que pude ajudar a equipe aí, feliz demais pelos meus companheiros também, os trabalhos que eles vinham fazendo, acho que voltei para agregar, estava aí no DM, estava um pouco triste, mas agora a volta deu um ânimo a mais para ajudar a equipe. Graças a Deus pude participar do gol ali, numa bola que eu não desisti, né? Poderia ter ficado parado, sabendo que a bola era do goleiro, mas acabei acreditando e acabou falhando e o Gutierrez fez o gol. Muito se comentou do lance, de que pudesse ter havido uma falta sua no goleiro. O que você pode falar? Houve mesmo algum tipo de contato nesse sentido ou uma disputa normal? Não, eu acho que nem ele relou em mim, nem eu relei nele. Não chegou perto de relar, mas acho que não houve contato e a falha foi dele mesmo e graças a Deus foi do nosso lado e a gente pôde fazer o gol. Você falou da alegria de ter voltado depois de muito tempo parado. Acredito que agora o seu objetivo seja resgatar essa titularidade, né? Sim, todo jogador quer jogar, né? E eu quero voltar o mais rápido possível para poder ajudar meus companheiros e fazer um bom trabalho aí para quem sabe no domingo. A classificação não veio como era esperado, né? O jogo em casa, mas o time ainda segue na liderança. E sua avaliação desses 4 pontos somados diante do Rio Branco nesses 2 jogos consecutivos, Lucas? Sim, acho que era nosso objetivo, os 4 pontos, mas a gente não esperava o empate em casa. Ganhamos lá e passou a ser o objetivo 6 pontos. Mas como não deu 6, os 4 tá bom, era o nosso objetivo desde o começo, fazer os 6 nessas 2 rodadas. Conseguimos e buscar a classificação em Guarulhos, que está bem encaminhada. Tá aí, portanto, o Lucas Lima. Talvez a altura dele tenha atrapalhado o goleiro, Jorge, porque a bola, a hora que chega e ele saltou para tentar cabecear, mesmo sabendo que não daria para alcançar, mas pode ter atrapalhado o goleiro que soltou a bola. E o Lucas Lima, Ronaldo, o curioso, além de eu considerar um atacante completo para essa divisão, ele tem mais um ano de Bezinha ainda pela frente. Então, é um jogador que tem um potencial muito bom, claro, nessas divisões inferiores que eu digo, do Campeonato Paulista, né? Obviamente que até para uma Série A3 ou uma Série A2, acho que é um jogador muito interessante que serviria em alguns elencos. Ô Jorge, você é uma pessoa ciumenta ou não? Ciumenta? Um pouco, né? Um pouco todo mundo é, né? Tá. Não, porque a Marli está mandando um abraço aqui para mim, falando sucesso, obrigado Marli, e não mandou para você, Jorge. Mandou, né? Só para mim, obrigado, viu Marli? Tô vendo, viu? Deixa chegar em casa. O Wilson Antônio, eu vou até tirar essa aqui para enxergar melhor. O Lucas Antônio, não, eu misturei os nomes dos dois. O Wilson Antônio está falando, o Lucas Lima
porque não foi relacionado. Lucas Souza. Já explicamos aqui no programa. Se você não acompanhou o bloco anterior, foi uma opção mesmo do treinador. Que, pelo menos o Ricardo Costa me disse agora à tarde, antes do treinamento. O Vinícius Ferreira está falando que tem a estreia do Maquin no Sub-20, no sábado aqui em Marília. Fora, né? Santa Cruz do Rio Pardo, 3 da tarde, contra a Santa Cruzense, os jogos do Sub-20, sempre aos sábados, às 3 horas. E o Kelvin Roberto, aquele super radialista, também mandando um abraço a nós dois. Obrigado, Kelvin, pela audiência. Bom, Ronaldo, ainda não tivemos o retorno da diretoria do Marília, né? Amanhã a gente vai trazer com mais detalhes, então, o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de 2 jogadores do MAC, o volante Micael e o atacante Breno, além do preparador físico Elton Bassi, pela confusão no jogo contra o Guarulhos, pela segunda rodada da segunda fase, em que houve um pênalti para o MAC, toda aquela confusão no Bento de Abreu, 2 jogadores do MAC expulsos, 2 do Guarulhos, além do preparador físico maquiano. O julgamento deveria ter acontecido na segunda-feira passada, inclusive com a presença dos jogadores de MAC e Guarulhos. Todos deram seu depoimento, só que o Guarulhos contestou as imagens que o Marília mostrou no tribunal. O Guarulhos diz que não foi daquela maneira, de que houve sim agressão física, e o tribunal então deu uma semana para que o Guarulhos apresentasse essas imagens diferentes para poder dar um veredito, né? Os auditores darem um veredito em relação ao julgamento. Não precisou dessa vez os atletas nem o preparador físico viajar, porque como eles já tinham prestado depoimento, me parece que agora eles só vão observar as imagens e aí definir quantos jogos pegarão de suspensão. Os 2 jogadores do MAC, artigo 257, participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, pena de 2 a 10 jogos de suspensão. O preparador físico do MAC, além do 257, foi também no 243, no artigo, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E somando as 2 penas, pode pegar até 16 partidas de suspensão. Então amanhã a gente vai trazer com mais detalhes o resultado desse julgamento. Acredito eu, Ronaldo, até por esse adiamento e tudo mais, talvez tenhamos aí 2 jogos de suspensão para cada um. E aí, como eles vão se enfrentar novamente, para não desfalcar os clubes contra adversários que não terão jogadores suspensos, tira os 2 de cada lado do confronto, já que eles vão se enfrentar mesmo, e tudo certo, se resolve aí, acredito eu. Ok, vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Vou mandar um abraço para o Ica. Encontrei o Ica lá no estádio, viu? Não acredito que você encontrou. Falou que brigou com o Antônio, porque o Antônio tem dado o recado direito. Hoje o Antônio não deu o recado de novo. Está vendo aí? Tá vendo? A culpa não é nossa, é do Antônio, viu? É do Antônio. É do Antônio. E tem um abraço. Vou mandar um abraço para 2 também que não saem do Bento de Abreu. O nosso grande amigo Carlos Bulho Fonseca, o Carlão, e o seu Luiz também, outro maquiano fanático. Obrigado a todos pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.